noite. Olha, a bancada do PSB na Câmara apresentou nesta terça-feira um requerimento de convocação do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, para explicar as ingerências no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os parlamentares cobram ainda explicações sobre o motivo do órgão estar com um diretor interino há mais de um ano, em meio a um crescimento desordenado do desmatamento no país. O pedido de convocação também envolve o diretor do INPE, Darkton Policarpo Damião, que é acusado de perseguição contra servidores do órgão. Ontem, a coordenadora-geral de observação da Terra do INPE, Lúbia Vinhas, foi exonerada do cargo. Ela era responsável pelos sistemas DETER e PRODES, que acompanham e traçam o desmatamento da Amazônia. No pedido de hoje, o PSB quer ainda que o INPE disponibilize todos os dados relacionados ao monitoramento da Amazônia nos últimos 5 anos. Thaís. Paulo, é engraçado, né? Todo mundo que ouviu essa notícia pensou que tratava-se de uma repetição do que aconteceu no ano passado. Acho que a maior parte das pessoas se lembram, o diretor do INPE, o Ricardo Galvão, foi demitido depois que ele apresentou os números do desmatamento e esses números desagradaram ou mereceram a discordância do governo Bolsonaro, do Bolsonaro, na verdade, e ele foi demitido e foi uma tragédia. Isso pegou muito mal porque trata-se de alguém respeitado e o INPE é um instituto respeitado cujos números só foram postos aí em dúvida agora pelo governo Bolsonaro. Mas aí, quando foi demitida a coordenadora Lúbia, dias depois dela apresentar os números do desmatamento, do INPE apresentar os novos números do desmatamento, números ruins, pensou-se que a mesma coisa estava se repetindo, que já seria uma tragédia imensa. E ainda mais no momento em que o pobre vice Mourão estava se contorcendo, rebolando para provar para o mundo, para os investidores em particular, que o governo Bolsonaro não tinha o propósito de calcinar nem de asfaltar a floresta amazônica, e principalmente o pobre vice Mourão estava tentando recuperar uns trocados aí que o ministro Ricardo Salles fez o favor de atirar pela janela e que se destinava justamente a ajudar a combater o desmatamento da Amazônia, comprando carros, comprando combustível, etc. Então, isso ocorre num momento péssimo. E daí, qual não foi a surpresa de todo mundo, quando o próprio ministro da Tecnologia, chefe da Lúbia, veio, o Marcos Pontes, o astronauta, né, se apressou em dizer que, nossa, isso foi um erro meu, eu estava reconstruindo ou rearranjando alguns institutos, essa demissão já estava prevista e, por incrível que pareça, parece que é verdade, e daí fiz isso no pior momento possível. E ele disse que não colocava, sobretudo, ele disse isso, não coloco em dúvida os números do desmatamento do INPE. Disse isso para reafirmar que não foi em retaliação à exposição dos números que a coordenadora foi demitida, e sim porque essa demissão já estava prevista. Mas alguém discorda que foi num péssimo momento que o ministro Marcos Pontes faz uma coisa dessas, depois de toda essa discussão, dessa tentativa do Brasil melhorar a imagem dele? Então, foi, ao que tudo indica, uma grande atrapalhada, o que é inacreditável, mas a essa altura do campeonato já não podemos dizer que é surpreendente, né? Você, Josias. Olha, eu não tenho tanta clareza quanto a atrapalhada, não me sinto seguro para classificar essa substituição dessa técnica como uma atrapalhada, porque ela não vem só, está havendo uma reestruturação do INPE, está sendo montado no Ministério da Defesa um programa alternativo de monitoramento de incêndios na floresta e há muitas observações pouco lisonjeiras sobre a forma como o presidente do INPE, que é um interino também, um coronel da Força Aérea, que está lá, foi acomodado lá pelo presidente Bolsonaro, depois que foi demitido o ex-comandante do órgão. Esse coronel das Forças Armadas está fazendo, mesmo como interino, uma reestruturação do INPE. Eu conversava hoje com um empresário que esteve com o vice-presidente Mourão na semana passada. Ele disse que ele e vários outros empresários se surpreenderam muito com essa movimentação registrada agora no INPE, porque estiveram com o vice-presidente, ele não falou nada sobre isso, e aí, de repente, aparece uma coisa como essa, sem que ninguém esperasse,
Então, não há clareza como se há, de fato, que foi uma atrapalhada o anúncio, não há nenhuma dúvida, a forma como a mulher foi afastada, essa Lúbia Vinhas, que é uma técnica respeitada, a forma como ela foi afastada foi, para dizer o mínimo, um erro, e um erro gravíssimo. E o que há de mais grave nessa situação é que nós temos hoje 4 autoridades tentando apagar incêndios no meio ambiente. Nós temos o vice-presidente Mourão, nós temos o ministro Paulo Guedes, temos o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, e temos a ministra Tereza Cristina. Quando tanta gente é mobilizada para resolver um problema e ninguém consegue solucionar, é sinal de que a crise ambiental ganhou um ingrediente adicional, que é a falta de governo. O governo está descobrindo que o problema ambiental não é um problema de esquerda, de ONG, é um problema de capitalismo. Os fundos deixarão de investir no Brasil ou reduzirão o nível de investimento no Brasil, não porque queiram, mas porque os investidores lá fora, as mulherzinhas lá americanas, donas de dinheiro nos fundos de pensão, estão exigindo isso. Olha, não quero que meu dinheiro vá para um lugar onde não haja segurança quanto à preservação do meio ambiente. Do mesmo modo, empresários brasileiros estão tendo dificuldade de fechar negócios no exterior. O governo descobriu isso, está tentando resolver o problema, e aí cria uma crise dentro de outra crise. Isso é mais do que uma atrapalhada. Isso parece ser uma opção preferencial pelo desastre. Constantino. Paulo, eu discordo veementemente dos dois, para não variar, e fiquei até curioso, porque eu enviei, né, uma nota informativa oficial que saiu hoje para o grupo do nossa bancada, mas eu acho que talvez não deu tempo, eu mandei um pouco na véspera do programa, talvez não tenha dado tempo de ver a nota informativa do governo, mas na verdade essa questão ambiental é totalmente ideológica e oportunista. E eu quero aqui tranquilizar o Josias e os demais, né? Talvez a Greta Thunberg, que aliás não se pronunciou sobre o crescimento de 69% no desmatamento das florestas, não no Brasil, mas na Europa, em 2018, né? O Brasil preserva 70% da sua floresta contra 30% da Europa. Tem vários dados ali, inclusive, de preservação de florestas, de queimadas e de FDI, que é o fluxo direto de investimentos, que o Brasil é um dos maiores receptores do mundo em termos de investimentos. Então, na hora que os investidores parrudos precisam decidir a alocação de recursos mesmo, ainda mais num mundo com pouco retorno, né? É óbvio que uns ou outros podem sofrer pressão dessa patrulha ideológica, desse alarmismo e tudo mais, mas no frigir dos ovos o que vale é estabilidade jurídica, retorno e por aí vai. E nesse sentido nós temos, felizmente, um ministro do Meio Ambiente antenado, preocupado com o desenvolvimento econômico e com coisas concretas e não com abstrações como aquecimento global e tudo mais, né? Veja, alguns no INPE reclamam de um Estado paralelo lá dentro e tudo mais. Tem uma discussão acontecendo, né? O governo venceu nas urnas com uma mensagem diferente, inclusive para essa área. Mas tem uma turma que não está aceitando muito bem esse resultado, não está conseguindo lidar com isso. Acha que tem que ter uma só política ambiental, que é aquela da histeria, de Marina Silva e companhia, né? Nós vimos o MPF recentemente entrar com um pedido de improbidade administrativa contra o ministro Ricardo Salles, totalmente infundado. É um pedido politizado, como reconheceu o próprio vice Mourão, né? Um negócio sem pé nem cabeça. Então, essa ideologização, essa politização que estamos vendo aí de vários grupos muito bem organizados, né, e que mexe com muito dinheiro, que o ministro vem fechando torneiras, né, isso aí faz mal para o país. São posturas pouco patrióticas de quem fica difamando o Brasil, que se sai bem na fotografia relativa, né? Se sai bem quando compara-se com o resto do mundo, mas fica difamando e caindo nessa ladainha de um discurso, sim, político, oportunista e ideológico. De uma Greta Thunberg que vê o Brasil como patinho feio nessa área e fecha os olhos para a China, fecha os olhos para a Europa mesmo, né? Então, negar o fator ideológico e esse oportunismo de grupos que querem floresta no Brasil, né, e fazendas na Europa e nos Estados Unidos é ignorar uma realidade, né, uma triste realidade, e fazer o jogo de inocente e útil de muitos grupos muito bem capitalizados lá fora.